Medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medroso, eu sou o Michael Gomes. E hoje, gente, nosso podcast está um tema super interessante. Mas antes da gente começar, já vai lá nas nossas redes sociais, curte a gente. A gente está subindo vídeo toda semana no YouTube, então se inscreva, que isso vai ajudar muito. E uma forma de você também nos ajudar seria pelo nosso Pix, pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E hoje o nosso tema vai ser qual, Mar? As criaturas tulpas. Tupas. Tupas, gente, é uma ideia muito interessante. Ela vem de uma origem tibetana e agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona essa ideia sobre tupas. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas se você for ver a fundo, conforme a gente for desenvolvendo, talvez até você já tenha criado um tupa e nem sabe disso. Então, eu vou falar sobre os tupas tibetanos no começo, porque é a origem deles. Então, eles têm a ideia de que o espírito é superior à matéria e é distinto dela, e isso é encontrado em muitas civilizações. Os religiosos tibetanos, em particular, acreditam na existência de um princípio espiritual capaz de criar formas mentais visíveis a todos. E aí o que acontece? Eles acreditam nessa forma de pensamento. Você vai meditando e aquela forma de pensamento, aquela meditação, ela vai criar um ser. Bom, os tupas é, para os tibetanos, a projeção material de uma forma concebida pelo espírito. É como se fosse um fantasma, criado por um monge ou iniciado após uma longa meditação. Pode assumir uma forma, indiferentemente de um animal ou de uma paisagem, de um objeto ou de um homem. Não é uma visão simples, mas é um fenômeno adotado pela consciência física, capaz de emitir um odor e emitir sons também. Bom, de acordo com o budismo tibetano, os tupas podem até mesmo surgir espontaneamente, ou seja, sem o sujeito que pensa que tem a intenção de criá-lo. Isso ocorre quando uma pessoa sofre uma súbita explosão de ódio, impotência, frustração, raiva e ela canaliza grandes quantidades de energias mentais em um pensamento fixo. A maioria dos tupas queimam a sua energia em um tempo muito curto e sempre se movem dentro dos parâmetros do pensamento que forjam. Se fosse um produto de ódio, o tupa seria dedicado exclusivamente ao ódio. Se era um produto de um pensamento criminoso, o Tupa usa todos os seus recursos a esse ato. É claro que nem todos os Tupas são criados para o mal. Nesse contexto, se o pensamento de amor é forjado, o Tupa é incapaz de incomodar outro sentimento a não ser que o amor. Por isso que os Tupas podem ser extremamente benéficos para a humanidade. E extremamente perigosos também, né, gente? De certa forma, a melhor maneira de definir os tupas é analisar o pensamento do emissor que lhes deu a vida. Ou seja, aquilo que a pessoa está pensando é aquilo que ela vai criar, seja bom, seja mal. Sim. Interessante, né, Mar? A gente sabe, né, pela ciência, que nós utilizamos muito pouco, né, da capacidade que o nosso cérebro tem de poder, né? E eu acho assim que isso você conseguir ter um pensamento sobre algo, um objeto, uma forma humana, ou que seja, é muito interessante, né? Porque é uma coisa que a gente é desconhecida e não é levada muito a gente conversar normalmente sobre isso e tal, né? Acho que a gente nem se dá conta do poder que a gente tem com o pensamento. Óbvio, tem aquelas questões, igual tem o livro do segredo, né? Tem o vídeo que é muito interessante, fala sobre esse poder de você atrair, mas aqui eles colocam em uma forma diferente. Você não está atraindo vibrações, você não está atraindo situações, você está formando uma pessoa com a força do seu pensamento, né? É muito incrível essa criatura Tulpas, né? É. E por volta de 1890, o conceito formas de pensamento foi estudada e aprimorada pela teosofia. O novo conceito adquirido se referia a qualquer forma, animada ou não, manifestada
ou não a partir de um pensamento, de forma proposital ou não. Embora ainda não tivesse sido relacionada diretamente às tulpas, essas formas de pensamento eram definidas de forma bem próxima a que seria imputada posteriormente e as tulpas tibetanas, né? E o ocultista William Walker, em seu livro A Aura Humana, descreve formas de pensamento sendo uma simples etéreo que é emanada da aura humana, que também pode ser usada por ocultistas como projeção astral. E a forma de pensamento são corpos compostos de matéria astral ou ectoplasma. A Annie Besant também é especialista mais reconhecida no estudo de formas de pensamento. Revelou alguns segredos, como a criação de tulpas encapsulados em um determinado lugar, ou seja, espíritos da natureza ou básicos fenômenos do tipo poltergeist, caças assombradas, entre outros. Possíveis explicações da teosofia é a existência de vampiros e lobisomens no plano astral, bem como grande parte do fantasmagórico, angélico, demoníaco e outras ocorrências sobrenaturais. Aqui eu acho muito interessante, porque dá a ideia de que tudo que acontece, assim, de estranho, que a gente não consegue explicar, fala que na verdade existe e que é praticamente uma forma de pensamento que aquela pessoa com aquela energia, de tanto ficar pensando, aquele medo, ou, né, aquele sentimento, ela acaba criando aquele ser, naquele momento ali. Então, quando uma criança vai falar, eu tô vendo um monstro no armário, sei lá, e a gente fala, ai, não tem nada ali e tal. Mas pra criança aquilo é tão real, talvez, por que não? Talvez ela possa estar vendo mesmo, né? E tem você levando em consideração que você cria coisas que você nem tem ideia do que você está criando, né? E tem aquela coisa de você achar coisas que sua mente insinua, né? Tipo, tem uma sombra no pé da minha cama, mas as pessoas ouvem isso, né? E vai criando aquela ideia, pode acabar acontecendo. Forma. Né? Não, eu até pensei agora, eu até me lembrei aquela mulher que o sonho da casa, inclusive, gente, eu tenho sonhado com ela, continuo sonhando. Talvez, por que não, né? Seja uma coisa de um medo que eu desenvolvi por estar ali vivendo alguma experiência esquisita e eu criei uma figura de uma pessoa na minha mente, né? Vai saber. E uma coisa que eu todo dia, quando chega por volta das 5h30, 6 da tarde, eu olho para a porta do meu quarto, assim, quando já tá escuro, né? Que agora no inverno escurece mais cedo. Eu fico com a impressão de ver algo, não que eu veja, mas é um pensamento. Eu fico pensando, será que uma hora eu vou conseguir criar algo para aparecer assim? Eu fico até meio com medo de mim mesmo, da minha imaginação. Do que você pode fazer, é impressionante. Sobre essa questão da criação, tem uma moça chamada Alexandra David Neal que conta que testemunhou criações dessas formas mentais. Em uma dessas ocasiões, ela viu e até tocou um duplo exato do homem que estava experimentando ali a meditação e tal. Ela chegou a ver o duplo dele nesse momento. E é uma forma desperta, porém ela tinha pouca consciência e foi desaparecendo gradualmente. Como se fosse um fantasma mesmo. Em outro caso, ela viu a aparição de um duplo de um lama. E ele ficava ali estudando, meditando. E ela sabia que ele estava a quilômetros de distância dela, então não tinha como ela ver. E aqui eu acho muito interessante, porque esse daqui pra mim é o doppelganger. Se assemelha bastante, né? E a própria Alexandra teve o cuidado de verificar a possibilidade de realizar tal criação, porque ela já tinha essa consciência desse poder da mente, então assim, ela achava que a gente tinha que já começar a ter uma ideia de controle sobre isso.
Após alguns meses de intensa concentração, ela conseguiu despertar um personagem que, segundo ela, também foi visto por testemunhas. Mas a sua mente inexperiente a fez perder o controle de sua criatura. A aparência começou a mudar até que se tornou muito perturbador. Por meio de esforços, Alexandra conseguiu tirá-lo da sua mente e ele desapareceu para sempre. Mas às vezes acontecem, dizem os tibetanos, que a aparição continua a existir por si mesma e leva uma vida independente do seu criador. Há um debate também sobre a quantidade média de tempo que levará para criar uma criatura imaginária, mas em geral o padrão é considerado como 100 horas de esforços ativos, ou seja, uma apresentação concentrada da imagem do personagem, da voz do futuro Tupa. Então a pessoa tem que ficar ali assim horas e horas meditando, pensando, tal, para aquilo criar uma força. O esquema em si é bastante simples, eles começam a ensinar os passos. Bom, primeiro você deve criar uma aparência para o Tupa. É melhor desenhá-lo num papel ou tipo, um editor gráfico mesmo. Depois você anota os traços de caráter em um pedaço de papel. Você começa a anotar mais ou menos a personalidade e usá-los como uma imagem, assim, sempre na sua mente para aquilo poder começar a ter um início de força. Alguns recomendam trabalhar na criação de um país das maravilhas, um lugar imaginário, onde você pode interagir com o seu Tupa fora do mundo real. Assim, no entanto, né, os guias constantemente eles escrevem avisos. Não é recomendado criar um Tupa com a aparência de uma pessoa específica, ou mesmo de um personagem fictício de um filme ou um desenho animado. Então, assim, eles já dão alertas. Se você for criar, você tem que ser muito criativa mesmo. Você não pode pegar a imagem do coleguinha. Em primeiro lugar, assim, qualquer imagem carrega uma marca de caráter e supostamente ela vai ficar definitivamente com esse Tupa. Então, assim, o que você for criando vai ficar ali preso nele. Bom, em segundo lugar, forçar o Tupa à imagem à semelhança de uma pessoa real, em alguns casos, pode até trazer o falecimento da pessoa que você ficou imaginando a criação do Tupa. A comunidade é considerado simplesmente antiético e potencialmente perigoso à psique. Bom, o primeiro passo para meditar é isolar os ruídos do imaginário coletivo. Então você tem que aquela coisa assim a conexão com as pessoas, você tem que entrar naquela meditação realmente profunda. Isso é conseguido por permitir que a mente vai passar livremente por um tempo sem tentar corrigir você. O praticante deve tentar para se tornar um observador de seus próprios pensamentos. Então ele tem que ficar no que ele pensa. Tipo uma polícia do pensamento, né? Sim, só observando, tipo, sem julgamento. Você fica olhando, vai vendo o que está acontecendo. Você não pode se envolver nos seus pensamentos. Nossa, que deve ser muito difícil. Você já tentou meditar? Não, eu sou muito... difícil de conseguir parar pra focar em algo. A minha mente é inquieta também, mas eu já tentei algumas vezes. Mas esse nível que eles descrevem aqui é outro nível. Bom, depois de um tempo, o assunto será isolado do imaginário coletivo, mas dentro da sua ligação pessoal com o plano mental. Tem os seus habitantes e as suas criaturas próprias. Você pode ouvir isolado, desarticulado, imagens, palavras sem muito significado, vão aparecer coisas abstratas. O livro de Tupas argumenta que devemos passar por este campo minado de estímulos para atingir o estado ideal para criar a forma de pensar. O processo inteiro é parte de uma luta de tensões entre o imaginário coletivo e os pensamentos mais íntimos do assunto. E a única maneira de superá-los é apenas permanecer no papel de observador. Depois de um tempo, dependendo sobre o grau de concentração do sujeito, vozes e imagens vão desaparecer. Eu acho que é nessa hora que você começa. Nossa, acho que chegar nesse nível deve ser tenso mesmo. A pessoa tem que ter muito tempo livre para fazer isso. Não, eu tava lembrando de uma história, eu não me recordo onde se passava, mas eram que vários monges pararam para meditar sobre idealizar algo, eu não lembro o que era. E eles se juntaram e ficaram horas
pensando sobre, acho que era uma estrutura, algo assim, e eles conseguiram, mas depois de, tipo, mais de 30 horas de meditação, pensando, e é até meio assustador, né? Porque as pessoas, vamos supor, nós temos uma um poder de persuasão, persuadir várias pessoas a pensarem em algo, vamos supor, algo ruim. E as pessoas, você usar isso como arma, se existe, né? Eu acredito, mas não acredito nisso, né? Como eu sempre digo. Mas eu acho que se você conseguir fazer isso com um monte de pessoas, pra algo ruim, vamos supor, algo você quer destruir um país e você... Uma guerra, eu tava pensando nisso, uma guerra, assim, várias pessoas pensando, né? É tipo uma guerra que você só usa o pensamento. Eu não sei, né, se isso é possível, assim, acontecer numa escala grande de mudar uma guerra só com a força do pensamento de diversas pessoas. É bem impressionante mesmo. A Madame Blavatsky nos informa que existe um momento particularmente sensível, como o sujeito pode sentir-se invadido por alguma satisfação, que pode trazer com ele um retorno dos estímulos que você deseja para atravessar. Simplesmente veio a escuridão, o silêncio, a ausência de desejo. Sobre essa lacuna deveria projetar a forma de pensamento a ser impresso no plano astral. Rapidamente devemos esclarecer que este irá trabalhar apenas com pensamentos positivos. Os tupas carregados com energia negativa dessa maneira. Agora, como podemos saber, se definiu-se uma tupa ou simplesmente vagou pelas fronteiras da consciência. Quando o modo de pensar já está criado, vai começar a interagir. De que maneira? Sempre que o emitente tem a sensação de estar sendo observado, em seguida o tubo assume a forma de quem tem sido dado e transmitir a natureza sem o sujeito fazer nada para controlar isso. Posteriormente, o indivíduo pode sentir-se presenças quando está sozinho para o tupa adquirir uma existência mais permanente e necessária. Para repetir estes exercícios todos os dias ou ter um fluxo constante de energia. Não é provável que aconteça durante a primeira meditação, mas há uma possibilidade remota do tupa obter a energia de existir por conta própria, se definir-se um tupa do ódio e do rancor. As chances são essas emoções se voltem contra nós, ou mesmo em verdadeiro, se temos projetado pensamentos positivos. Então é praticamente aquela coisa, você projetou alguma coisa ruim, vai vir essa coisa ruim, esse ser ruim, com essa energia, ele vai se alimentar dessa energia e coisas boas, né? Vão vir coisas boas. O difícil é você ter um controle sobre isso, né? Porque é aquela coisa, a pessoa fala assim pra você, pensa coisa positiva. Aí você fala, dá vontade de mudar a pessoa pra longe, porque é difícil você ter um controle sobre pensamentos bons, pensamentos ruins. A pessoa realmente ela tem que ter um treinamento muito intenso sobre o que ela pensa. E também tem aquilo, né, de que é pensamento ruim pra mim, pra você não pode ser, né? Tem essa, eu acredito, né, nessa subjeção. Sim, porque cada um, tipo, não vai ser igual, não vai ser um padrão de pensamento. Nisso, eu acho que todo mundo vai pensando, vai surgindo várias coisas esquisitas. Ó, uma coisa que eu me lembrei agora é do filme... Ai, como é que chama? Dos fantasmas, os caça-fantasmas.
Que eles ficam imaginando e aí aparecem os seres. Ah, sim, sim. Então, tipo, eles imaginam, aí ele até fala assim, não, imaginam, acho que é o Homem do Biscoito, não é? Uma coisa assim? O boneco de neve. Esqueci o nome. Era um boneco e eu tinha esse boneco quando eu era criança. É um boneco branco com um chapéuzinho azul e tal. E parece até aquele boneco da Michelin, né? E eles falam, não pensa, ele eu pensei. E aí ele surge assim do nada. Eu fiquei imaginando essa cena, você pensando, só que não é tão simples assim, né? Eu acho que demanda muito tempo e muita força mental. E a ideia do Tupas também, ele tem essa ideia, mas ela é enraizada em práticas religiosas. A gente tem os místicos do Tibete, que muitas vezes criam os Tupas simplesmente como imaginação ou prova de vontade. Então eles criam ali como um treinamento, assim, sempre criando e descriando, criando e descriando. Monges medievais, eles ficavam aterrorizados com a figura do diabo também. Então, eles acabaram, a teoria que eles acabaram formando os súcubos e os íncubos, que a gente até comentou lá no episódio da Lilith, que eles representam os seus medos em relações sexuais. Então, assim, eles são frustrados sexualmente e eles acabam ficando tão aterrorizados com ideias sexuais e essa coisa de pecado que existe essa teoria de que os súcubos e os íncubos eles foram criados através dessa força de pensamento por eles. Temos os espiritualistas também, mas entretanto eles criaram esses seres incertos em suas sessões. Aí eles vão criando a imagem espiritual mesmo, né, de que existe um espírito, é uma teoria, tá, gente? E eles, precisamente porque eles precisam ser formados por um grupo de pessoas, então eles ficam ali em uma situação de oração e fé, aquela fé sincera de que algo ou alguém em particular vai aparecer, e normalmente aparece, né, segundo os relatos espíritas. Na filosofia budista, se o pensamento humano pode ser criado por uma época temporária, tem uma ilusão, né? Eles acreditam nessa ilusão ali de um tempo, e tudo que você pode imaginar, a sua vida talvez seja um tupa. Então existe essa ideia de que o universo é um tupa criado a partir de uma mente de Deus. Eles acham que Deus foi criando e tudo o que a gente vê hoje é um tupa. Bom, daí os budistas consideram que o universo é apenas uma ilusão de uma forma de pensamento mesmo. E é muito interessante. Eu penso um pouco até um comparativo com a Matrix, sabe? Mas fica nessa, sabe? É tudo uma ilusão. É interessante isso, mas assim, eu vendo essa teoria que tudo é uma ilusão, seria tipo tem um final de uma série, eu não lembro qual, que a série teve 3, 4 temporadas e no final foi descoberto que tudo aqueles personagens, tudo eram criados por uma pessoa na própria cabeça. E, tipo assim, eu acho um final, essa teoria, né? A teoria e o final dessa série eu acho bem anticlimático, assim, se existisse. É, verdade. E de acordo ainda com a Madame Blavatsky, no livro dela, o The Book of Tupas, os tupas são formulários criados com pensamento, ou seja, feitos a partir de um pensamento intenso, que pode ser negativo ou positivo. E também a Alexandra David Neal, por volta de 1960, outra praticante de magia. A Alexandra também teria criado uma forma de pensamento, né, que auxiliasse após o extenso treinamento com os monges tibetanos, conhecendo as teorias acerca das tupas orientais. Alexandra mentalizou um frade tibetano, tá? Acompanhava nos lugares e auxiliava ela nos estudos mágicos. Porém, este ser teria começado a aparecer sem ser invocado e teria começado a ser visto pelas pessoas ao seu redor, tendo adquirido
consciência independente da magista. Olha só que interessante, né? E aqui, no caso, ela pensou numa pessoa, tipo, da cabeça dela, né? Acabou virando um doppelganger. Eu fiquei muito cismada com esse negócio do doppelganger. Eu tô começando a achar que o doppelganger é um tupa. Porque tem muitas pessoas que relatam que vem e tal. Por que não ser uma forma de pensamento sobre a pessoa? Porque ele some, lembra? Ele sumia em algumas situações. Era uma coisa muito esquisita. Eu fico curioso, porque, vamos supor, será que ele não seria um derivado do doppelganger? Ou seria o mesmo ser? Fica esse questionamento, né? Por enquanto a gente não vai ter a resposta. Da Madame Blavatsky, eu acho ela muito interessante, porque ela é uma mulher bem à frente do tempo dela, e ela é uma estudiosa mística. Acabaram até usando os estudos dela para distorcer situações sobre o nazismo, né? Os nazistas acabaram usando alguns estudos dela, mas ela é uma mulher muito estudiosa. Ela se dedicou, ela foi lá para o Tibete, ela estudou, e ela tinha ideias assim de segredos assim místicos que para aquela época era inacessível. Ela era uma mulher culta, de família rica, teve essa oportunidade, ela trouxe uma riqueza de materiais pra gente. Eu acho muito interessante. Então, se você não conhece a Madame Blavatsky, gente, pesquise, que é muito legal. Bom, agora eu vou falar sobre os tupas na internet, porque eles chegaram até os dias de hoje. Então, assim, ele acabou sendo explorado. Mais recentemente, em 2009, o autor do site Some Alpha, o Eric, ele começou a publicar relatos sobre uma entidade chamada Slenderman, que ela parecia uma forma de um ser branco e alto, de terno, e possuía tentáculos, com os quais ele alcançava suas vítimas na floresta. A entidade, ela se alimenta do medo das pessoas, daquela tensão que ela cria. E não tardou para que surgissem vários relatos de avistamentos deste ser nos Estados Unidos e no mundo também, não se restringiu só lá. Este episódio se assemelha muito de várias outras lendas urbanas, que por serem muito difundidas, acabam ficando gravadas no inconsciente das pessoas e acabam se manifestando em momentos de vulnerabilidade psicológica, como no estágio entre o sono e a vigília, ou em situações de estresse emocional mesmo. No Brasil, as lendas urbanas da Loira do Banheiro, da Noiva da Estrada ou da Maria Sangrenta seriam exemplos de histórias que alcançaram tal patamar de influência sobre a psique coletiva. Isso daqui eu acho muito interessante, essa parte aqui, porque a internet, ela começa a difundir essas histórias. Tipo, Loira do Banheiro existia antes da internet, né? Era uma história que me deixava assim com muito medo. Gente, eu vou assumir, já fiz xixi na calça por causa de Loira do Banheiro, com medo de ir no banheiro fazer xixi, porque era tenso, era um medo, você não sabia explicar de onde vinha essa lenda, sabe? É uma coisa muito louca que uma ideia faz com a mente da pessoa. E engraçado que essa história, não havia internet na época, né? No caso da Loura do Banheiro, era uma coisa que era passada nas escolas, para um amiguinho passava para outro de outra sala e assim vai. E é super plausível, né? Ter criado. Eles têm, né? Eles têm a teoria tudo, mas eu acho que criou uma força porque ela tem lá a cidade, eu até esqueci a cidade. Mas tem a cidade que falam que quem era loira, tudo, que era uma moça. E, bom, mas ela criou uma dimensão muito maior. Ela saiu daquela cidade pequena, ela foi pra fora. Eu nem sei se Loira do Banheiro... Eu acho que existe outro nome em outros países. Mas talvez Loira do Banheiro ela não se restrinja só a uma questão nacional, sabe? Deve ter fora também. Eu acho que com uma analogia de nomes. Com certeza. Então, e uma ideia dessa da internet também, que eu vou compartilhar com vocês agora, é que há alguns anos atrás, quando eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu tive um sonho, e eu tenho sonhos reais desde aquela época mesmo, eu já tinha, e era um sonho que eu tava esperando um elevador, e tava muito esquisito, muito escuro, parecia até um filme do Tim Burton, sabe? Aquele cenário, e eu entrava no elevador, eu via que tinha um homem dentro do elevador, mas eu não me importava, eu sempre fui muito distraída, então eu entrei direto e fiquei. Ele era como se fosse o manobrista do elevador.
E eu comecei a reparar que o cara, assim, do meu lado, ele era muito alto, mas era muito alto. E aquilo foi começando a me dar uma angústia. Quando eu comecei a reparar no ambiente que eu estava do elevador, eu olhei para o meu lado, eu vi um pote transparente naqueles banquinhos, né, que eles ficam sentados. E esse pote estava com um líquido transparente dentro e ele estava cheio de dedos boiando. Aí eu entendi o que estava acontecendo, eu olhei pro lado, tentei olhar assim disfarçadamente, né? Quando eu olhei, era um homem muito alto, ele estava com um terno preto, e o terno ele era extremamente servido no corpo dele, só que ele tinha os braços extremamente compridos, as pernas extremamente compridas, e, bom, eu olhei assim, eu vi que ele não tinha um rosto. O elevador abriu, eu saí correndo, o elevador ele já abria na casa que eu ia entrar. E eu fui num corredor, fui direto para um quarto onde estava uma pessoa, né, sentada. E eu virava para essa pessoa e eu falava assim: Nossa, tem um cara lá no elevador e ele é muito esquisito e tal. E aí, quando essa pessoa virava para falar comigo, ela tava com a cabeça baixa no canto da parede, ela tava sem um olho quando ela olhava para mim. E ela falava: Não deixa. Ela falava até meu nome, falava assim: Gabriela, não deixa, fecha a porta. E aí, quando eu olhava, ele tava vindo na minha direção, com essas pernas enormes, com esses braços e não tinha o rosto. E eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu acho que hoje, assim, até eu nunca senti tanto medo na minha vida. Foi uma coisa, assim, aterrorizante. Foi demoníaco o sentimento dele vindo na minha direção. E aí bom, eu ia fechar a porta, mas era aquelas portas que é fechada pela metade, ela é cortada, né? É tipo um balcão a porta. E ele passava pela porta, por cima. E eu tava no canto da parede, ele chegava bem perto de mim e ele vinha com uma lâmina. E ele colocou a lâmina no meu olho, tipo, ele ia tirar o meu olho. E eu senti aquele medo, aquele medo, aquele medo. Eu acordei. Nessa época eu dividi o quarto com a minha avó e ela sempre acordava muitíssimo cedo e sempre acordava, saía e fechava a porta do nosso quarto. Nesse dia a porta estava aberta. Eu sentei, fiquei olhando para a porta e, bom, de repente eu vi um vulto passando da escada que ficava do lado esquerdo para o banheiro que ficava do lado direito. Senti que aquele sonho foi muito real. Só que o que acontece? Eu sempre fiquei com esse ser na minha cabeça. Nossa, mas quem é ele? Quem é ele? Pesquisando na época, eu não tinha computador, eu não tinha internet, né? Não era fácil como é hoje o acesso. Eu sei que quando eu já estava com meus 20 e pouquinhos anos, comecei a ter o acesso, fui pesquisar, porque isso não saiu da minha mente em nenhum momento. E aí, pesquisando, depois de um tempo, eu me deparei com Slenderman. Só que essa lenda de 2019 aconteceu em 2019. Eu vivi essa experiência muito antes de 2019. Não foi uma lenda da internet, eu não vi uma figura de algo que eu li ou que eu vi. Foi da minha cabeça. E que era aquilo, eu nunca senti tanto medo. Então, assim, acho muito interessante eles colocarem a ideia de que o Slenderman pode ser um tupa, ok, mas nossa, eu senti uma entidade negativa, assim, eu não sei como, gente, era demoníaco. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, e eu acordei no exato momento que era pra eu acordar. Foi inacreditável. Engraçado, eu contei essa história do bonequinho que eu tinha, né? Eu não lembro em qual episódio foi que eu comentei. Eu tinha esse bonequinho que ele tinha as unhas enormes, assim, ele era bem monstruoso. E assim, uma forma meio demoníaca que a gente conhece, né? De chifres e tal. Aí eu lembro que eu sonhei também. Era nessa mesma casa, só que o quarto era onde nossa mãe dormia, né? E eu lembro, eu tive esse sonho horrível, eu contei, né, que eu via esse boneco de um tamanho real, assim, de 1,90 m, 80 m, e ele tava no banheiro e eu via a silhueta dele através da cortina do banheiro. E aí eu acordei e tal, né, e essa casa, a nossa mãe dizia que tinha alguma coisa estranha naquele lugar, tinha um corredor assim, entre a escada, o quarto da nossa avó, que a Gabriela dormia, e o quarto da nossa mãe, e do outro lado tinha um banheiro. E
A nossa mãe diz. Você lembra que a mãe falava que viu algumas vezes coisa onde ficava aquela beliche? Então, eu lembro quando ela tava grávida de você, ela falou que sempre quando ela ia descer a escada, ela sentia como se tivesse alguém tentando empurrar ela da escada. Então, aí eu, você falando agora, e eu, tipo assim, eu acho que é uma coisa, é a mesma coisa, assim, que fez você ter esse sonho, fez eu ter esse bizarro, porque foi um sonho que eu, olha, eu tenho com Até até 28, hoje. eu tô com 28 anos. E eu nunca me esqueci até hoje. Foi um pesadelo mais horrível que eu tive na minha vida. É. Nossa, teve um que eu tive nesse mesmo lugar. Olha que coincidência você falar disso, que a mãe sentia que tinha alguma coisa ruim ali, porque eu acredito muito que ela tinha uma sensibilidade, assim, bem maior. Uma vez eu tive um sonho vívido também, que eu tava no quarto da mãe, e o quarto da nossa mãe ele ficava do lado da escada. E eu abri a porta, o banheiro ele ficava tipo, ficava a porta de um quarto de frente, do outro lado, do lado direito, ficava a porta do banheiro. Eu abri a porta, eu vi a nossa avó passando, indo pro banheiro. E nisso, saía da escada, subindo atrás da avó, um demônio horroroso, bem bestial mesmo, sabe? E até você falando desse boneco, eu lembrava, sabe, com as garras, assim, e ele tava indo atrás dela, e eu gritava pra ela, pra socorrer ela. E quando eu gritava, ele me olhava, ela me olhava e ele me olhava. Quando ele me olhou, ele veio na minha direção. Aí eu fui andando para trás, fechei a porta e fui tentar segurar, mas eu sabia que ele ia entrar, porque era um bicho enorme. E aí, quando eu tava naquele desespero louco, assim, eu vi uma mão passar por cima de mim e segurar a porta. Quando eu olhei pra cima, tinha um cara do meu lado, todo de branco, e a roupa dele até tipo, iluminava o lugar. Parecia até aqueles filmes espíritas, sabe? Tipo, do espírito aparecendo com uma roupa branca reluzente. Sim. E era um cara, eu me lembro dele, ele era um cara alto, forte, negro, careca, e ele olhou pra mim, com uma mão só ele segurou a porta, ele olhou pra mim, ele deu um sorriso tão lindo. Foi um dos sorrisos mais lindos que eu vi na minha vida. E eu sorri de volta, e nesse momento eu acordei. Pô, foi muito assim, sabe? Mas esse lugar em especial, né? É, Estranho. eu sempre, eu não, na época, né, eu não tinha a malícia ou ficar pensando e tal sobre esse lugar que era, que a gente viu, a Gabriela viu esse vulto, eu tive esse sonho horrível, ela teve um sonho também bem amedrontador. É. É um lugar que eu acho que deveria ter algo até já para, porque nossa mãe já tinha comentado sobre isso, né? Sobre algo que teria querer empurrar ela da escada, assim. É. É interessante, né? E voltando, né, aqui sobre o assunto, a partir de 2009 o termo passou a ser usado para referir a uma espécie de amigo imaginário querido. E as comunidades online dedicadas aos tupas surgiram nos sites 4chan e Reddit, né? Que essas comunidades se referem coletivamente a si mesmas como tupamantes e oferecem guias e apoio para todos os outros. As comunidades ganharam popularidade quando os fãs adultos de My Little Pony criaram fóruns para os tupas de seus personagens da série, né? Os fãs tentaram usar técnicas de meditação e sonhos lúcidos para criar amigos imaginários. O número de participantes ativo nessas comunidades online, na casa das centenas e poucas reuniões presenciais que ocorreram, principalmente urbana, de classe média, de adolescentes e adultos jovens euro-americanos, e citam a solidão e a ansiedade social como incentivos, né, para adotar a prática de criar um amigo imaginário. E 93,7% dos entrevistados expressaram
é que seu envolvimento com a criação de tupas melhorou a sua condição e levou a novas experiências sensoriais inusitadas. Alguns praticantes têm interação sexuais e românticas com as suas tupas, embora a prática seja controversa e tendendo ao tabu. Uma pesquisa descobriu que 8,5% apoiam uma explicação metafísica das tupas. 76,5% apoiam uma explicação neurológica ou psicológica e 14% outras explicações. Nossa, é muito estranho, né? Você criar um tupa, idealizar um tupa para ter relações sexuais e românticas, não? É muito esquisito isso. Isso já beira o nível da tarinha, né? Porque, gente, como eu acho que realmente é um pessoal que não se enquadra, que não tem uma vida assim social, eles acabam fantasiando, mas meu, My Little Pony. É muito esquisito isso. Eu não tô. Sabe, a gente até vê, tem aquele pessoal que faz robôs, faz aquelas bonecas que parecem até pessoas humanas, você fica até passado, você fala, caramba. E tem gente que casa com bonecos, né? E você vê que existe pessoas que têm uma ideia, assim, que elas não se relacionam com pessoas e elas acabam fantasiando um imaginário e fantasiando um imaginário romântico ainda, sabe? O que é mais estranho. A questão do amigo imaginário, eu entendo até. Eu nunca tive amigo imaginário, eu acho isso muito interessante. Quando eu virei mãe, eu até fiquei observando a minha filha, pensando, será que ela vai ter? Qual que é? Porque assim, eu mesma nunca tive, você também não, né? Pelo que eu me lembro, você nunca foi de ter. Então, e aí eu sempre, uma coisa também, eu sempre ficava pensando, essas crianças que veem amigo imaginário, será que elas estão vendo amigo imaginário? Estão vendo um espírito? Mas tem essa ideia muito forte de que é tudo produto da mente delas mesmo. Então, assim, por que não criar? Até no Supernatural tem um episódio de amigo imaginário que a menina cria como é que chama o unicórnio lá, colorido? Ah, sei. Eu não lembro. Esse episódio é uma gracinha e ela chega em casa, ela deixa o unicórnio, um amigo dela imaginário lá, ela sai, quando ela volta ele foi morto. E tem sangue em todo lugar, mas ninguém vê o sangue, só ela. Mas é um negócio que acaba existindo em um outro plano, sabe? É muito louco essa coisa do amigo imaginário. E o amigo imaginário eu acho que pode usar tanto como espírito maligno que vai ali, tipo, fica, ou pode ser realmente uma coisa boa para criança, que é uma criança mais sozinha, que ela acaba desenvolvendo uma pessoa ideal para se comunicar com ela, porque é muito difícil você achar, né, e começando a crescer e achar os amigos e se enquadrar, se você se sente um pouco fora da curva, eu acho que é bem comum. Então, uma coisa para mim que eu acho lógica, né, sobre a minha visão, é que eu acho que você não deve alimentar, assim, um amigo imaginário, você inventar, tem um amigo ali, chama José e tal. Eu sou do pensamento, assim, você acaba dando um nome, conversando e tal, e aquilo, vamos supor, né, eu já assisti vários filmes de terror para ter esse conhecimento de que você não deve alimentar nada, porque aquilo pode, vamos supor, um demônio, um espírito imundo, algo mal se apossar daquela identidade que você criou. E como a gente já disse no começo, é uma energia, né? Querendo ou não, você está gastando um tempo ali dando energia, gastando... Dando forma, né, aquilo. E tipo assim, sobrenatural não se apossar daquilo para ter aquele gasto de energia. Se alimentar, disso, tipo assim, com certeza. Um exemplo, vamos supor, uma pessoa do século XIX morreu na casa que eu moro e eu começo a conversar com o meu amigo imaginário José, e aquela coisa, aquele espírito da pessoa que morreu no século XIX começa a se alimentar daquilo e tal. Eu acho que
no meu pensamento lógico, se isso existe, eu acho um erro, né? E que ninguém deveria fazer isso. Mas algumas coisas eu acho que fica difícil controlar, principalmente numa mente infantil. E vai dependendo da criança ali, é solitária, tudo. Ela começa a imaginar um amiguinho, é difícil você controlar aquilo nela, né? Acaba tendo outras dimensões. A não ser os fãs adultos do My Little Pony, né? É uma exceção à regra, eles. Gente, mas é inacreditável, né? Como tem. Assim, também beira ali a questão da doença mental, às vezes as personalidades, as coisas que as pessoas ficam passando pra mente, a gente pode levar em consideração. Mas a solidão, gente, a solidão ela faz coisas assim realmente inacreditáveis, né? E bom, a pessoa pode se apegar a My Little Pony nesses momentos, vai saber. Uma situação que eu acho que é muito interessante também, que é estudado o Tupas nesse meio, é na Golden Dawn, que é uma ordem iniciática. Ordens iniciáticas costumam trabalhar muito com a questão da mente, assim, de meditação. Eu acho que praticamente todas as ordens iniciáticas trabalham com formas de pensamento. Bom, a gente tem a primeira documentação extensamente publicada de uma ocorrência caracterizada como um tupa, né, no Ocidente, ocorreu na Golden Dawn mesmo. A primeira documentação extensamente publicada de uma ocorrência caracterizada como um tupa ocorreu na Golden Dawn, por volta de 1930. Na ocasião, Dion Fortune afirma ter criado um elemental artificial, que seria similar a uma forma de pensamento, porém possuindo uma atuação independente após a sua criação pelo magista. O elemental criado tinha a forma de um lobisomem ectoplasmático e dormia aos pés da sua cama. Ele se alimentava da raiva que o Fortune sentia pelas pessoas. Segundo os relatos, quando Dion percebeu que a criatura estava se tornando excessivamente poderosa, ele tentou realizar um banimento, sendo ameaçado com rosnados e tudo mais. Mas após algumas tentativas, conseguiu reabsorver o ser. E eu acho isso muito interessante, porque ele quase perdeu o controle. É que parece que ele conseguiu, mas aí ele já criou um lobisomem, né? Aquele ser místico e tudo mais. Mas quase perdeu o controle. Eu acho muito interessante que isso também pode se aplicar a questões tipo da Goécia, dos machistas que ficam imaginando uns seres. Eu acho bem próximo ali. Como a gente sabe, né? A raiva é um sentimento. É igual ao amor, né? É muito forte. E acho que você alimentar um tupa com o ódio, eu acho que deve dar muito poder, né? Pra deixar ele ser concebido. Não, fica imaginando, a pessoa fica gastando o tempo da vida dela ali, pensando. Ela tá abrindo mão de fazer alguma coisa pra pensar naquilo, aquilo vai acabar se construindo. Assim, eu tenho o meu lado cético, mas também eu entendo essas questões religiosas. Eu acredito que a força de pensamento, egrégoras, elas podem fazer muita coisa. E realmente essa questão envolve tudo, ó, com inconsciente coletivo, a psicologia, tipo, todos nós estamos conectados de alguma forma, sabe? Vai atraindo. Se você parar pra ver, tem um fundamento, assim, que você fala, é interessante. O problema é que a gente vai no nosso dia a dia, pessoas modernas, a gente acaba trabalhando, a gente estuda, a gente tem as nossas correrias, né? A gente não consegue se focar, mas quem é religioso, que se dedica horas, né, meses, anos da sua vida em relação a isso, alguma coisa, né, há de ter, né, no final das contas. Eu às vezes pensando, né? Será que tem depois da a vida depois da morte e tal? Aí eu fico pensando, será que todas as indagações, né, que a gente tem sobre tupas, sobre coisas, será respondidas? Será que terá algo explicando tudo, né, o que a gente conhece de criaturas?
É uma puta perca de tempo, né? É, fico... Você só tá perdendo tempo da sua vida. Aí eu fico pensando assim, eu vou ficar pé da vida se eu chegar, depois que eu passar desse plano pro outro, eu vou ficar pé da vida se não aparecer uma pessoa, um ser pra me explicar se existe tupas e tal e outras coisas, né? Eu também eu quero muito ser que alguém me explique. Porque falam que a gente já sabe, que a gente se esqueceu, né? É. Aí a gente tá aqui pra evoluir e tudo mais, pra gente dar valor pro nosso infinito. Mas assim, eu acho muito interessante, eu acho muito curioso, é envolvente o assunto. Você fica imaginando assim, nossa, será que tem alguma coisa além? Será que a nossa mente é tão assim? Porque a humanidade, ela é relativamente jovem, então tem tanta coisa ainda e a gente não tem resposta de praticamente nada. A gente começou a ter algumas respostas há um século. E assim, tem estudos, óbvio, tem estudos milenares, estudos que trazem toda uma bagagem, mas a gente está começando a ter algumas respostas agora. Se você parar para ver, a internet ela foi criada agora. Então, em uma questão de tempo, se a gente for comparar na criação do universo, do nosso planeta, tudo, é muito pequeno. A gente está vivendo um momento assim que nunca, né? E o que dirá no futuro? Então, assim, quando a gente partir, será que essa energia toda realmente existe essa consciência fora do nosso corpo? Eu acho que pode existir sim. Eu prefiro acreditar porque a vida fica muito sem graça. Eu entendo a questão até de você não acreditar em nada. A gente morreu, você vai ser absorvido pela natureza e vai virar adubo, praticamente. Você vai renascer em cima desse adubo, dando vida a outras coisas. Mas eu acho muito sem graça, sinceramente. Eu quero mais. É tipo você acompanhar uma série por 6 anos e chegar no final é uma merda, né? É. E sobre os tupas, existem duas vertentes de estudo, né? A psicológica e a da metafísica, sendo a da psicologia a maioral nestes dois estudos. Os defensores da abordagem psicológica acreditam que um tupa pode ser criado pelas especificidades do cérebro humano, sua multitarefa e flexibilidade. Com esforço adequado, o cérebro pode facilmente construir uma construção mental que será autônoma e estável. Existem defensores da chamada teoria de que um tupa veio de outro mundo e não foi criado por um esforço de vontade. Esse é o conceito metafísico em que o tupa é algo paranormal, ele mesmo decide entrar em contato com a pessoa. Acho que é bem. Aí a gente entra naquela linha. A pessoa que tem doença mental e fala que é o psicológico e a metafísica. Tipo, existem dimensões, a força do pensamento cria. E eu acho que é válido. E é um estudo que está no começo, praticamente, porque os antigos, igual a Madame Blavatsky, ela estudou no Tibete, dos tupas. Agora, ó. Vai fazer o quê? Deve ter uns 80 anos, mais ou menos, esses estudos, um pouco mais até. É um começo ainda, a gente ainda está explorando, documentando. Isso já existe há milênios, só que documentado, observado, é muito pouco tempo. E aí a gente entra com a psicologia, e a psicologia é super válida, porque em vários momentos de vulnerabilidade as pessoas criam coisas para poder se defender, para poderem se sentir vivas, né? Então, assim, é muito válido ter o estudo, assim, da psicologia junto com a metafísica. Eu acho sensacional. E a mente humana, ela é tão, assim, incrível que tem coisas, vamos supor, você já sofreu algum abuso de qualquer natureza que for, e tem casos, né, que o cérebro da pessoa consegue suprir aquilo e separar para que a pessoa
consiga, né, Ver. continuar e tal. Tem até aquilo que na internet ficou famoso, que o povo fala que é gatilho, né? Sim. E eu acho muito plausível a gente conseguir criar algo, sendo que não só em relação a abusos e tal, outros tipos de coisas, o nosso cérebro consegue proteger a gente de alguma forma ou criar um amigo imaginário que seja, e é tudo bem plausível para mim. Eu também acredito nisso. E eu acho que é útil pra gente, como ser humano, poder ter esse escape, né? É, De fugir um pouco do nosso. Vira até um RPG, né? A galera que curte o RPG, eles conseguem, assim, eu acho que são pessoas muito inteligentes, quem joga um game, assim, a galera que manja, porque elas conseguem se concentrar naquilo de uma tal forma que a concentração é muito foda mesmo. Você foge da sua realidade. É um tipo de meditação. e é uma coisa também que agora se falando sobre isso, acho que até autoconfiança é uma tipo de um pensamento, né? De que você faz, eu sou Uma ótimo, roupagem que você usa é, para eu, você se sentir eu seguro. sou fodão, tipo assim, é uma forma de você alimentar um tupa teoricamente, né? Mas é uma coisa Sim. que levanta você, né? Você fala tantas vezes, você pensa muito e acaba se tornando ou Tornando aquilo alimentando. que você fala, com certeza. E relações com os tupas tem o bicho-papão, né? Que a gente conhece que pode ser aquele monstro no armário, pode ser debaixo da cama, que a maioria é os pais, né? Ou as crianças que passam uma para outra e vai possivelmente criar um tupa, né? Com essa, seja a forma que for. Tem que escutar as crianças, né? Quando elas falam do bicho-papão, não pode ignorar. E tem o amigo imaginário, né? Que é bem conhecido, tudo. E você nunca sabe se você é um amigo ou não. É, Eu morro de medo de amigo imaginário. eu nunca. Uma vez eu acho que eu já tentei ficar conversando com nada para ver se. Eu era pequeno, mas não deu certo. Nunca criou, eu também nunca consegui criar uma pessoa assim, pra eu olhar e falar, eu tenho uma pessoa aqui comigo. Mas eu acho engraçado quando alguns pais passam por essa situação. Ai, a criança tá lá conversando com o chazinho. Ai, você quer o chazinho? Ah, você tá falando com quem? Ah, eu tô falando com a Maria. Sabe, não tem nenhuma Maria lá. Você não sabe, você fica meio. Eu nunca consegui criar, mas eu acho interessante, eu acho uma coisa bem americanizada também, essa. Sim. A gente não vê aqui no Brasil crianças brasileiras tendo amigo imaginário. Tem várias lendas, né, urbanas, assim, de amigo imaginário e tal. São tudo muito americanizada, né, Sim. Ela não é seja muito explorada aqui, não. e tem até aqueles filmes que funcionam, vamos supor, nos Estados Unidos, mas não funcionam na Europa porque é diferente, né? O povo, a cultura e tal. É. E esse amigo imaginário eu nunca consegui. Eu acho que precisa ter muita força de vontade para conseguir criar um. E tem ainda o Doppelganger, né? Que nós já falamos que são podem ser tupas ou pode ser essa criatura Doppelganger mesmo, que tem a aparência, né, de alguém querido ou de tal, e é uma forma, né, seria Muito similar. é um tipo, pode ser a mesma criatura ou pode ser uma bem Ou similar. não. Fica A gente nunca vai critério. saber. E tem o Slenderman, né, que a gente já tratou dele um pouco uns tempo atrás, que ele Cresceu pra caramba. a internet fez ele explodir e eu acho muito provável que possa na internet você consegue pegar milhões de pessoas, né, para pensar sobre aquilo e tal. É muito
plausível pra mim. Acho muito estranho. E também a questão de você imaginar, eu fico imaginando, tem o coletivo que pensa, mas quando eu tive a minha experiência, não tinha ideia ainda desse coletivo. Talvez tivesse, mas não escrita e definida por alguém. Mas eu achei bem curioso. Eu não sei se acaba virando até uma entidade, né? Enfim, é muito interessante. Sim. Bom, no YouTube, na época que eu tava pesquisando essa questão do Slenderman, que eu não sabia nem o nome Slenderman, né? Eu só descrevia a forma ali, um homem alto, com terno, sem um rosto e tal. Eu acabei me deparando também com um vídeo, alguns anos depois, de um. Ele é um youtuber, ele chama Anderson Gomes. Ele tem um canal que chama Aprendendo sobre Mediunidade, e ele falou sobre uma projeção astral que ele teve, e ele viu o Slenderman, e ele não sabia também a mesma situação, ele não sabia quem era o Slenderman, ele não conhecia a lenda, ele não sabia daqueles aquela tentativa, né, de assassinato que ocorreu entre as amigas lá, que acabou se tornando uma história famosa. Então ele viu o Slenderman, a forma como ele fazia as pessoas sentirem medo. E ele tinha essa ideia mesmo do medo, alimentava. E eu realmente, quando isso aconteceu comigo, o medo que eu senti foi um medo tão extraordinário, assim, eu nunca senti tanto medo na minha vida. E eu acho que, pô, é plausível, sim. Eu acho muito interessante as coincidências. Tipo, acaba virando igual o Sete Além. Uma pessoa comenta, aí outra pessoa também passou por uma situação, aí quando você vê, várias pessoas passaram por essa situação. É muito interessante. É tipo aquele joguinho de dominó, né? Você cai um, vai caindo vários outros. É. Bom, de Tupas pra mim é isso. Tem mais alguma coisa aí, Má? De série, de filme? O que você já viu sobre o assunto? Então, tem o Tupa, né? Que a gente pode colocar como sendo um tipo de Tupa. É o Fred, né? Da Hora do Pesadelo. Porque ele só vive em sonho, né? No mundo dos sonhos. E conforme as pessoas, os jovens, né, da cidade de Springwood vão sonhando e tal, um fala pro outro e começa a sonhar também, e assim o Fred Krueger vai ganhando poder, né, até matar a pessoa no mundo dos sonhos, a pessoa morrer, né, de verdade, na realidade. E sim, eu acho que tem muito a ver com os Tupas, né, assim, e eu recomendo bastante. Eu recomendo o primeiro, que é muito bom realmente. Os outros são muito fracos. Eu recomendo, se você gostasse muito, quiser muito assistir todos, é bem meia boca, assim, as continuações. E também tem o Amigo Oculto, que saiu em 2005, que é sobre uma menininha que ela tem um amigo imaginário, ela conversa e tal, e tem o pai, que é o Robert De Niro, que ele fica preocupado. Ela tá conversando que não seja com algo bom, como ela diz e tal, porque ela começa a agir estranho e vai acontecendo várias coisas durante o filme. E é um filme que trata, né, de um amigo imaginário. Eu recomendo bastante. E por último, tem o Clube da Luta, né, que é um filme bem famoso, que é sobre dois caras que abrem um clube bem fechado, assim, poucas pessoas sabem e tal, e eles vão fazendo as divulgações do clube e tal, e no final tem uma reviravolta, assim, que é bem legal, relacionada a isso, né, que conversou até agora sobre Tupas. E é um filme bem legal, que ele não é de terror, mas que ele fala um pouco sobre isso da nossa imaginação. Nossa, o Clube da Luta eu acho que deve ser um dos melhores filmes do Brad Pitt. Ele faz filmes muito bons, mas entre os top, acho que os top 5 talvez esteja ali dentro dos top 5 do Brad Pitt, porque é muito bom esse filme mesmo. Sim, é um filme bastante inteligente.
Muito inteligente, com certeza, porque é aquela coisa que te surpreende, você, né, não imaginava no final. O que eu tenho aqui é o do Supernatural, a primeira temporada, episódio 7. Eles falam sobre o Tupas. A Tupa ela tomou uma forma de um assassino em série que nasceu por um escritor de um blog que teve vários acessos. Então entra muito naquela coisa do Slenderman, tipo, a pessoa escreveu e as pessoas. Eu não sei exatamente se a pessoa escreveu e as pessoas começaram a pensar, ou se as pessoas já pensavam e quando ele escreveu elas só se manifestaram, né? A gente tem essa ideia. E é muito interessante esse episódio. Eu assisti esses dias, eu adorei, valeu a pena. E tem o Arquivo X também. A sexta temporada, o episódio 15, ele chama Arcádia. A Muller e o Scully, eles trabalham sobre um disfarce de desvendar um segredo de uma comunidade que ela é aparentemente pacata, é aquela comunidade suburbana. E eles veem o vizinho, ele acabou criando um monstro que matava as pessoas e se as pessoas não se adequassem à estética que ele impunha, ele acabava matando. Então as pessoas tinham que ser sempre aquela perfeição, aquela tipo sonho americano, né? Basicamente isso. Então o vizinho ele imaginava as pessoas que não se adequavam, ele criou esse monstro e esse monstro acabava atacando essas pessoas. E bom, de livro a gente tem alguns, mas eu coloquei aqui só um. Tem a Madame Blavatsky, que eu falei para vocês que vale a pena pesquisar sobre ela, ela é muito interessante, mas eu coloquei aqui o livro da Magia e Mistérios no Tibete. É um livro de 1929, que é o livro da Alexandra David-New. A gente chegou a comentar sobre ela, e é um livro muito interessante, vale a pena ler. E bom, para mim aqui finalizou. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, só gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e pedir, né, que você se inscreva no canal do YouTube, dê like caso gostarem do vídeo, comente, que a gente tá postando pelo menos um vídeo por semana, com intenção de postar mais vezes. E é isso. Muito obrigado a quem ouviu e até a próxima. Gente, pode mandar seu relato pra gente também pro nosso e-mail, a gente pode compartilhar ele aqui, vai ser um prazer. Curte a gente, entra no nosso canal, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Mentes e Medos. Obrigada por ficar até aqui, beijo, até mais.